Bom, esse é o segundo dia de acampamento e eu espero que Deus fale com você. Espero que Deus trabalhe na sua vida poderosamente. É um encontro que a minha expectativa é que transforme você. E o tema que nós estamos abordando é os atributos de Deus, o conhecimento da pessoa de Deus. Se você conhece o escritor, pastor e teólogo R.C. Sproul, ele, não sei se leciona, mas ele lecionou em faculdade de teologia. Um dia uma garota veio a ele, indagando ele, muito brava, dizendo: Dr. Sproul, eu estou muito brava. Por que, minha filha? O que aconteceu? Eu estou brava com o meu pastor. Porque todos os cultos, a cada domingo, parece que o meu pastor trabalha e faz de tudo para esconder a verdadeira identidade de Deus. Eu estou com uma intenção de adorar a Deus. Eu vou ao culto com sinceridade, de louvar e adorar o Deus verdadeiro. Mas eu sinto que o Deus que ele apresenta não é o Deus da Bíblia. É um Deus inofensivo, um Deus domesticado, um Deus dócil, um Deus que não infunde respeito. E ele então respondeu: a causa disso talvez, minha filha, é que esses pastores têm medo de amedrontar a sua congregação, revelando a identidade verdadeira de Deus, para manter os seus membros de maneira confortável e indolor. E essa é a verdade de muitos púlpitos, de muitas igrejas, de muitos discipulados e de muitas pregações contemporâneas. Estão escondendo a verdadeira identidade de Deus. Estão fazendo um Deus inofensivo, um Deus fraco, um Deus tímido, e um Deus que demonstra mais pena do que temor. Um Deus que não pode atender a limitação. É o conceito predominante de Deus nessa era, no século XX. É uma deplorável caricatura do Deus verdadeiro. Um Deus condicionado à mente e à vontade humana. Por isso é necessário redescobrir Deus nas Escrituras. É o principal dos temas, o conhecimento de Deus. A Bíblia é um livro detentor de 66 livros, os quais têm o tema principal, ou demonstram o principal propósito. A Bíblia é um livro que mostra quem Deus é e o que Deus faz. Nisso consiste a Bíblia. Se você ler em Gênesis capítulo 1, o primeiro versículo do primeiro livro, o primeiro texto, inicia-se com Deus. No princípio, criou Deus. Em algumas versões no original hebraico, já inicia a palavra Deus. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. A Escritura já abre com Deus, e ela termina com Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então a Bíblia é um livro que consiste em transmitir o conhecimento de Deus. E esse é o tema principal da Bíblia, o propósito. Deus se revelar à criatura, se revelar ao universo, revelar sua deidade. Por isso, a necessidade de estudar os atributos de Deus, que também é um tema teológico, um assunto teológico. O que significa o termo atributos de Deus? São as qualidades e as características inerentes, intrínsecas, que Deus atribui a si próprio. São as qualidades e características que só Deus tem e que Ele atribui a si próprio, que são reveladas nas Escrituras. Os atributos consistem em demonstrar quem Deus é, o seu temperamento, sua personalidade, sua vontade e o que Deus faz. E nós precisamos conhecê-lo, como os apóstolos
em Mateus capítulo 8, eles estavam atravessando o barco para o outro lado do mar, para chegar até a terra dos Gadarenos. Então eles são acometidos de uma tempestade. E o mestre está dormindo, os discípulos são tomados de pavor. Então acorda e diz: mestre, mestre, não te dá que pereçamos? Então ele acorda e repreende o mar. Então os discípulos se voltam para ele e dizem assim: quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Talvez nós estamos como os apóstolos. Quem é esse? Notem que o capítulo 8, eles já tinham passado algum tempo com Jesus. Eles já tinham operado alguns milagres, tinham estado com ele. Todavia não o conheciam. Talvez o conheciam como uma pessoa, como um profeta. Talvez conheciam parte dele. Mas quando ele repreende a tempestade, e os mares e os ventos obedecem, os discípulos são tomados de pavor e indagam entre si: quem é esse? Talvez a mesma coisa conosco. Convertemos a um ano 10, 20, 30. E às vezes a nossa pergunta é a mesma dos apóstolos: quem é esse? Quem é esse que o mar e os ventos obedecem? Então a proposta desse encontro é conhecer quem é esse. Quem é esse que fez os mares, a terra e tudo que nela existe? Quem é esse que subsiste para sempre? Quem é esse a qual professamos fé? Sem conhecimento de Deus não se pode crer em Deus. Sem conhecimento de Deus não se pode chegar a Ele em oração. Como é que eu oro a um Deus que eu não conheço? Eu não posso crer, eu não posso orar, eu não posso temer, eu não posso adorar, eu não posso devotar minha honra, minha adoração, se eu não conhecer a Deus. Então, sem conhecimento de Deus, o cristianismo é nulo, a fé é nula, a vida cristã é nula, sem propósito. Então hoje nós vamos estudar os atributos de Deus. Nós vamos iniciar então o estudo de algumas características, qualidades inerentes ao seu caráter. Vamos conhecer pela revelação da Escritura quem Deus é, o que Deus faz. E hoje, obviamente, 4 dias de acampamento não são suficientes para abordar todos os atributos. Vou abordá-los de maneira mais breve, mais sucinta. Vamos começar. Você pode anotar aí, vou falar rápido. A pessoalidade de Deus. Gênesis 1, 26. Primeira coisa que você precisa aprender. Gênesis 1, 23. A pessoalidade de Deus. Deus é uma pessoa. Por incrível que pareça, mesmo dentro da igreja evangélica, algumas pessoas não entendem que Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa. Algumas pessoas acham que Deus é uma força positiva no universo, uma força ativa, uma energia no vácuo. Não, Deus é pessoa. Gênesis 1, 21, ele declara, a Trindade: façamos o homem segundo nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, quando você analisa o homem, você tem uma ideia da personalidade de Deus. Por quê? Ali, a criação, o termo hebraico é Elohim, substantivo de pluralidade, que denota a Trindade. Façamos, Pai, Filho, Espírito. E um Deus pessoal faz seres pessoais. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, o homem é dotado de quê? Vontade, intelectualidade, pensamentos, e sentimentos, pelo menos isso. Então Deus tem vontade, pensamentos, intelectualidade e sentimentos. Isso caracteriza uma pessoa. E Deus tem vontade, pensamento e sentimento numa esfera infinitamente superior à nossa. É perfeito. Mas Deus pensa, Deus tem vontade e desejo, e Deus tem sentimentos, tornando Deus uma pessoa infinitamente superior, toda poderosa, autoexistente. Mas Deus é uma pessoa.
Então você precisa entender, quando você se comunica com Deus, professa fé, ora a Deus, lê os textos ao seu respeito, você está se dirigindo a uma pessoa, a um ser que tem sentimento, vontade, pensamentos, intelectualidade, volição. Deus é uma pessoa. Deus não é uma fumaça, uma energia positiva. Deus não é um ser que não tem conhecimento de coisas. Por exemplo, Deus tem intelectualidade suficiente para saber da sua própria existência. Deus sabe quem Ele é, que Ele existe, Ele tem conhecimento disso. Porque muitos deuses ou religiões pagãs não acreditavam que Deus possuísse personalidade. Então Deus é uma pessoa, Deus tem personalidade. Segundo atributo, a unidade de Deus. Deuteronômio 6:4. O que é a unidade de Deus? As Escrituras afirmam que existe somente um Deus. Isso chama monoteísmo. A unidade. Deus é um só. Só existe um Deus. Diferente de outras religiões que têm a cultura politeísta. Muitos deuses, adoração de vários deuses, o Deus da chuva, o Deus da terra, o Deus da fertilidade. Não. Só existe um Deus. E essa declaração está explícita em Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse texto é o Shema de Israel, quer dizer ouvir. Aquilo que os judeus todos decoravam e proferiam, recitavam diariamente. E ele vai terminar com o maior mandamento da Bíblia. Mas essa declaração do Shema, ouve a Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Não existe outros deuses. Não existe outras deidades equivalentes a Jeová. Deus é uno, um só Deus. Então, a unidade de Deus. Deuteronômio 4:35 diz: o Senhor é Deus e não há outro senão Ele. João 17:3 diz: que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus. Único e verdadeiro Deus. Deus é um só. Saibam disso. Você não ora a 3 deuses, a 10 deuses, você não existe outros deuses. O que significa ser Deus? A fonte primária de toda existência, autossuficiente, autoexistente e autossustentável. Isso é ser Deus. Se Deus é autossuficiente, autoexistente, autossustentável, Ele não precisa de ter outro Deus, porque Ele é a fonte primária de tudo. Então não tem condição lógica de ter outros deuses. 2 deuses onipotentes, 2 deuses oniscientes, isso é ridículo. Só poderia haver outros deuses se eles fossem limitados, se eles não fossem equivalentes ao Deus verdadeiro. Então, se ele não for equivalente ao Deus verdadeiro, ele não pode ser Deus, porque para ser Deus, tem que ser autossuficiente. Então, é ilógico e irracional crer que existem outros deuses. Ser Deus significa ser absoluto, e um Deus absoluto não precisa de outro Deus absoluto. Então Ele é único, e Ele subsiste em 3 pessoas. Deus é um em essência e 3 em caráter. É a doutrina da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é um só em essência. E esse é o grande mistério que nós não temos condição de compreender. É um Deus só que subsiste em 3 formas. Pai, ou em 3 pessoas, Filho e Espírito Santo. Se você notar, João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. Jesus é Deus. Do Espírito Santo, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, Pedro vai lá e diz: vocês mentiram ao Espírito Santo. Atos 4,
no verso, Atos 5, no verso 3. No verso 4, Pedro reafirma dizendo, porque mentistes a Deus e não a homens. Ele atribuiu o termo Deus ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo também é Deus. O verbo, filho, também é Deus. E o Pai também é Deus, que está em João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura, pela vida eterna, a qual o Filho trará, porque a estes o Pai Deus os enviou, os selou. Então o Pai Deus, Deus Pai, João 6, 27. Deus Filho, João 1, do verso 1 a 3. E Deus Espírito, Atos 5, verso 3 e 4. Então Deus é um só, que subsiste em 3 pessoas. É a doutrina da Trindade. Por isso que você ora ao Deus Pai, ao Deus Espírito e ao Deus Filho. Terceiro atributo, Deus é Espírito. João 4, verso 23 e 24. João 4, verso 23 e 24. Mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É a declaração de Jesus para a mulher samaritana. Deus é Espírito. O que significa isso? Deus é imaterial. Deus não é matéria. É impressionante que muita gente tem a visão que Deus é barbudo e está no céu numa cadeira de balanço. Quem te disse isso? Que Deus tem uma barba grandona, está sentado no céu numa cadeira de balanço. Deus não tem forma, Deus não tem mão, não tem olhos, não tem boca, não tem músculo. Deus é Espírito, é imaterial. E esse atributo é para diferenciar Deus das criaturas. Deus não é homem, não é massa, não é energia. Deus é Espírito. Pastor, mas a Bíblia diz de mão, de pé, de boca de Deus. Isso é uma linguagem antropomórfica, para que o homem tenha, para que seja inteligível as declarações de Deus para o homem. Mas não quer dizer que Deus tem mão. É para que o homem entenda a ação de Deus. Deus fala de um jeito antropomórfico. Deus é Espírito. E isso aqui é por causa deste atributo que existe o segundo mandamento do Decálogo. Não farás para ti imagem de escultura do que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Porque é uma blasfêmia fazer uma imagem. Porque como vai se esculpir, desenhar, ou como vai se fazer uma imagem de um Deus que não tem forma, de um Deus que não é corpo, de um Deus que não tem condições de ser avaliado. Deus é Espírito, eu não posso fazer uma imagem de um Espírito. Então a espiritualidade de Deus é o segundo atributo, para diferenciar Ele das criaturas. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Ele revelou o Filho que está no seio do unigênito do Pai. João 1, 18. 1 Timóteo 6, 16 diz: aquele que tem nele a imortalidade e que habita na luz inacessível, a qual nenhum homem jamais viu ou poderá ver. Ninguém viu a Deus, ninguém pode ver a Deus, ninguém pode contemplar, porque Deus não é objeto, Deus não é corpo, Deus não é físico, Deus é imaterial, Deus é Espírito, e Ele habita e Ele se envolve em todo o universo de uma forma perfeita, imaterial e espiritual. Então Deus não tem barba, não está sentado numa cadeira de balanço, Deus não tem voz rouca de um velho,
Deus é espírito. Deus não tem forma específica. Deus não se equivale à imagem de escultura. Deus não é conforme à imagem física do homem. Quando diz nossa imagem e semelhança, fala de atributos morais, não fala de anatomia. Deus é espírito. Quarto atributo, Deus é eterno. Um dos mais incríveis atributos de Deus, que o faz ser distinto, que o distingue de todas as criaturas. Deus é eterno. Sua eternidade, sua existência não tem início e não terá fim. Nunca houve um tempo em que ele não existisse. Ele não foi criado. Miqueias 5:2 diz: aquele cujas saídas são desde os tempos da eternidade. Você tem ideia de quem é esse Deus? Você está refletindo enquanto anota? Primeiro, é uma pessoa. É um ser como você, com qualidades e atributos infinitamente superiores. Segundo, é espírito. Não é uma matéria corrupta como nós, nem é limitado a um corpo. É um ser espiritual e não pode ser copiado, nem visto, nem alcançado. Terceiro, ou quarto, é eterno. O que significa? Não tem começo, não terá fim. É autoexistente, sempre existiu, nunca deixará de existir. Não tem tempo definido onde Deus se iniciou, se instalou. Deus sempre existiu, sempre existirá. Nunca houve um período que ele não existisse, e nunca haverá um período que ele deixará de existir. Ele é eterno. O que significa eterno? Infinito. A infinitude de Deus não tem fim, não tem extensão, não tem como medir a Deus, medir a força, o poder, a ciência, o tamanho de Deus. Ele é simplesmente infinito, não pode ser medido. Deuteronômio 32:40 diz: eu vivo para sempre. Jó 36:26, eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Glória a Deus. É esse Deus que eu quero adorar. É esse ser supremo, soberano, infinito, glorioso, que a igreja deve adorar. Olha esse texto mais uma vez. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode contar. Jó capítulo 36, verso 26. Deus é autoexistente, autossuficiente e autossustentável. Você tem ideia do que é isso? Quando você vai orar a um Deus que é espírito, que não é corrupto como você, que é imaterial. Um Deus que é eterno e infinito, que sempre existiu, sempre existirá, que não pode ser medido. Um Deus que é pessoal, que entende você, que ouve, que fala, que escuta, pensa e que sente, e que pode se relacionar. Pessoalidade fala de relação. Deus pode ser, não é uma fumaça a qual você não pode interagir, você pode se relacionar. E Ele é eterno. Deus também é imutável, outro atributo. Você pode anotar Números 23:19, Salmo 102:27, Malaquias 3:6 e Hebreus 1:12. Números 23:19, Salmo 102:27, Malaquias 3:6, Hebreus 1:12.
Deus é imutável. Olha esse versículo de Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Tiago 1,17. Em quem não há mudanças, nem sombra de variação. O que significa? Deus não pode mudar a sua personalidade. Deus não é coagido pelo tempo. Deus não pode mudar os seus atributos morais. Deus não está um dia mau e outro dia, um dia bom e outro dia mau. Deus é imutável. As suas características predominantes, o seu caráter é imutável. Deus nunca deixará de ser bom. Nunca deixará de ser misericordioso, nunca deixará de ser justo, nunca deixará de ser santo, é imutável. Não há quem possa influenciar Deus, não há quem possa corromper a Deus, não há quem possa mudar a essência de Deus. Você diz, mas pastor, Deus muda sentenças, quando Ezequias morreu, orou. Eu não estou dizendo as ações, a natureza de Deus é imutável, é a natureza. Não se pode corromper. Então você tem que ter esse entendimento para que você confie num Deus que não é variável, volúvel, um Deus que não vai mudar jamais, que não é influenciado por nada ou ninguém, que a sua natureza é incorruptível, inatingível, inalcançável. Então, nesse primeiro passo, Deus é uma pessoa, Deus é um só, Deus é espírito, Deus é eterno e autoexistente, e Deus é imutável.